Olá, estamos iniciando mais um Café com o Presidente, um programa onde personalidades do nosso país estão aqui para nos ajudar e promover as nossas profissões. Hoje, especificamente, nós estamos trazendo nada mais, nada menos que o professor Sérgio Mingroni, um ícone da fisioterapia no país. Professor, muito obrigado pela participação aí no nosso programa. José Renato, eu que agradeço realmente esta oportunidade. É uma maneira de eu poder viver um pouquinho da fisioterapia, que durante anos alimentou os meus sonhos, alimentou minha família, permitiu que eu conhecesse grande parte do mundo e me tornar um cidadão. Eu devo tudo que eu sou, que eu tenho, à fisioterapia. Eu costumo que eu fui conhecer fisioterapia durante o curso. Não era nada realmente divulgado. E aí uma amiga um dia me disse, olha, tem alguns cursos na USP que pode ser interessante. Eu me decidi, não por conhecimento, mas por uma convicção idealista de momento. Mas o curso mesmo, eu fui conhecendo durante a realização do curso e principalmente depois de formado. Mas mesmo com a existência desses cursos à época, eu sei que o senhor participou do nascimento da fisioterapia no país. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Nós éramos um grupo muito pequeno e muito unidos dentro da Universidade de São Paulo. E aí nós notamos que era preciso a gente organizar as profissões, tanto de fisioterapia quanto de terapia ocupacional. E eu sempre entendi, José Renato, que a fisioterapia é serviço, é ser útil, é estar à disposição é ser um agente transformador. Dentro desse convencimento, eu também me convenci de que eu tinha que colaborar com a minha profissão. E a melhor maneira que eu tinha para colaborar era nós criarmos as instituições onde elas poderiam promover a profissão, fiscalizar os profissionais, fiscalizar os cursos. Então nós sentimos que não havia a mínima possibilidade de a gente um dia crescer se não houvesse organização. E tudo isso era feito com o máximo de boa vontade. Não tinha dinheiro, como hoje existe nas associações, no sindicato, no próprio Conselho Regional, Federal. Nós não tínhamos. Todas as despesas eram pagas por nós mesmos. Então, o investimento, ele foi investimento financeiro e foi para alocar, ter uma locação onde a gente pudesse realmente nos reunirmos. Não dá para se reunir na rua, né? Você precisa de uma sede, né? Na sua opinião, do ponto de vista científico, como é que o senhor vê a evolução da fisioterapia no país? O grande problema da fisioterapia é que nós temos uma massa de profissionais onde realmente falta uma melhor qualificação. E graças a todos esses cientistas, a todas essas pessoas que foram buscar melhor qualificação, permitiu que a gente tivesse um destaque significativo dentro dessa massa crítica, que é muito ruim. O senhor participou da formação, né, da construção de vários cursos de graduação de fisioterapia no estado de São Paulo. Como é que o senhor vê o atual modelo de formação do profissional? Eu vejo que todo país, toda instituição, ela precisa criar um próprio modelo, um modelo pessoal. Nesse modelo, existem 4 pilares que podem sustentar esse modelo, né? Um deles é uma escola de qualidade. Mas o grande problema é que as instituições, como o Conselho Regional, elas não podem interferir nas decisões do MEC, né? E eu já disse uma vez para uma pessoa no MEC, um diretor lá, que o MEC é uma instituição fraca, política e venal, né, que está muito mais a serviço dos donos das universidades, que procuram apenas manter um boleto bancário, querendo sempre aluno para pagar esse boleto bancário. Então,
Não vejo assim como que o Conselho Regional possa interferir na qualidade da educação. Isso devia ser o modelo do país, porque a função das instituições é colaborar com a sociedade. Mas tem muitas resoluções que dependem de instituições superiores, como o próprio CREFITO depende das resoluções do COFITO. E aí, investindo numa educação de qualidade. Mas como isso a gente vê que não é possível, existe um acordo implícito, né? O professor finge que ensina, a instituição finge que faz a obrigação dela, o aluno finge que aprendeu e assim por diante. O que eu vejo que o Conselho Regional poderia verificar junto com o COFITO se há legalidade nisso, né, é de qualificar esses profissionais. A massa crítica da fisioterapia ela é muito ruim. As pessoas são mal formadas, como cresceu muito o número de escolas, qualquer um foi ser professor, se pegava no corredor, eu estou falando de fatos reais, se pegava qualquer um no corredor, falava, estou precisando de professor, vem aqui dessa aula. Então, virou um play center, né, a fisioterapia. Mas isso dependia do MEC, que não soube realmente fazer o controle eficiente, eficaz da formação. Mas eu acho que o sistema COFITO-CREFITO deve se preocupar em qualificar essa massa crítica que realmente, na maioria das vezes, nem sabe o que é fisioterapia, não sabe o que está fazendo. Estou falando de gente formada, né? Não sabe escrever, não sabe... Então, se o Conselho Regional não interferir, eu vejo a profissão, com algumas exceções, talvez 10%, desses profissionais que foram buscar uma qualificação, eu vejo só eles sobreexistindo. O resto vai ser massa de manobra no trabalho. Talvez seja por isso que os profissionais não são tão envolvidos com a profissão, né? O brasileiro não se envolve. Ele espera sempre o outro fazer. E eu digo que ele está certo, ele tem que esperar o outro fazer. Mas para o outro é ele, né? Eu sou o outro dos outros, né? E as pessoas não sabem que quanto mais elas fizerem para a profissão, elas serão mais beneficiadas. Não dá para ter uma gestão de qualquer tipo de instituição sem a participação das pessoas que deveriam estar envolvidas, porque são membros, são participantes. Então eu não vejo, por isso que eu falo que a história da fisioterapia é bonita porque é feita de conquista, e cruel porque elas são feitas isoladas. Nunca foi porque o grupo se uniu, o grupo se preocupou e assim por diante. Existe até uma questão de uma melhor informação para o profissional, né? Ele saber que cada instituição, por exemplo, o sindicato, a Federação Nacional de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, a Associação Paulista e Brasileira de Fisioterapia, saber que o Conselho, ele não sabe nem qual é a função da instituição. Como as outras são inexistentes, o Sindicato de Fisioterapia, a Associação Paulista não existe mais, alguém se encarregou de realmente acabar com a Associação Paulista, a Associação Brasileira, e deixou tudo para o Conselho Regional. E a função do Conselho Regional é essencialmente uma função de fiscalização. Melhorar, para garantir que a sociedade receba um trabalho de qualidade. Mas ela não tem atribuições e nem meios para discutir salário, pode até discutir, mas como resolver essa questão? Por isso que existe o sindicato. Então eu preciso do sindicato para discutir a questão do trabalho e o fisioterapeuta não tem essa informação. Para ele é o CREFITO, a obrigação do CREFITO fazer tudo, porque eu pago e assim por diante. Os aspectos sociocientíficos culturais, eles têm que ser discutidos na Associação Paulista e Associação Brasileira. Se ela não existe, de fato, nem de direito, eu não posso atribuir ao Conselho Regional todas essas obrigações, porque ele não tem como fazer. Então, se nós quiséssemos resgatar a história da fisioterapia como ela começou, realmente é ter um sindicato ativo, é ter uma associação sociocientífico-cultural ativa e um conselho ativo trabalhando junto. Se eu pedisse para o senhor uma frase que representasse, de fato, a importância da fisioterapia,
ou da terapia ocupacional para a sociedade, que frase que o senhor me diria? Eu vou dizer a frase, mas primeiro eu vou dizer o conceito da frase. A hora que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele perceber que ele é um educador na área de saúde, não simplesmente um supressor de sintomas, que é o que a gente vê a maioria das vezes, está com dor, vamos tirar dor, está com edema, vamos tirar edema, né? Mas ele não trabalha na promoção da saúde, na prevenção das doenças, no processo de reabilitação. Então, se eu tivesse que dizer uma frase, é o seguinte: fisioterapeuta e terapeuta ocupacionais são educadores, transformadores da sociedade. Como o senhor vê, quais os principais desafios atualmente que a profissão, de fato, ela encontra? Olha, eu acho que o maior desafio hoje que a profissão encontra é realmente as pessoas se convencerem das suas habilidades, das suas capacidades e daquilo que a sociedade espera. A faculdade ensina técnicas, pô, mas não ensina a ser pessoa. Eu, antes de ser fisioterapeuta, era uma pessoa. Hoje eu não sou mais fisioterapeuta, mas eu continuo uma pessoa. Então, o trabalho devia ser de esclarecimento sobre o que ele faz, o que ele pode conseguir e a contribuição que ele tem para a sociedade. O que é que a fisioterapia fez pelo professor Sérgio Mingroni? A fisioterapia alimentou os meus sonhos, permitiu grandes realizações, porque as expectativas também elas são realistas, não adianta eu querer o que eu não consigo. Então, diante de uma situação realista, né, extremamente realista, pô, eduquei meus filhos, pô, eu conheci grande parte do mundo, pô, fiz amigos, ganhei dinheiro, paguei minhas contas, não devo nada para ninguém. Isto não é mérito meu. A fisioterapia foi o meio que me possibilitou isso. A fisioterapia é um meio, não é um fim, pô. É um instrumento, pô. Ela não se resolve por si só, ela precisa de mim, a fisioterapia. E o que nós podemos fazer, professor? Nós, representantes da classe, enquanto profissionais, somos tidos como espelho dos profissionais. Muitos alunos, ex-alunos, se miram nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas experiências. Como é que podemos contribuir de fato e de direito para promover essa verdadeira mudança que está precisando nas nossas profissões? Eu acredito principalmente na filosofia. Não nos faltam recursos, não nos faltam técnicas modernas, equipamentos de primeiro mundo. O que está faltando é um profissional de primeiro mundo. Esse profissional, que essa massa crítica ruim, diria para você, simbolicamente 90% dos profissionais, 10% se qualificaram, são especialistas, são mestres, são doutores, produzem conhecimento, pesquisam. Meus parabéns, mas a grande maioria, a gente precisava ajudá-los a pensar. Ele não sabe pensar. Ele foi adestrado. Na sua opinião, qual o principal legado que o senhor considera deixar aí para a nossa sociedade, para o futuro do país, para as nossas profissões? Que o homem sozinho ele não existe. Eu só existo quando eu estou em relação. Para mim ser pai, eu preciso de um filho. Para mim ser companheiro, eu preciso da companheira ou do companheiro. Então, eu preciso do outro. O outro é tão ou mais importante do que eu. E o homem é um ser em relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo, né? Se a gente perceber a importância desses relacionamentos, então muda completamente a forma como eu vou entender a vida, a profissão. A profissão é um meio, não é um fim. É um instrumento maravilhoso, fantástico. Ninguém tem uma proximidade maior do que o fisioterapeuta com o paciente. E que eu descobri, né, quando fui professor, o que meus alunos precisavam mesmo era aprender a viver. Será que é diferente do meu paciente? Ele tem que aprender a viver.
Ou senão ele fica lá entubado a vida inteira, fica lá no hospital a vida inteira, né? Viver mecanicamente, né? Então o que a gente precisa é viver. Na minha época, conseguimos terminar o curso por volta de 24, 25 anos de idade, 26. Hoje em dia, jovens com 20 anos estão formados, né? Enfim, e para esses jovens que estão iniciando o mercado de trabalho, que conselho que o senhor daria? A educação continuada, porque a educação que ele teve no colégio é o princípio, mas não se encerra aqui. O que ele tem que aprender é aprender. O que ele tem que se entusiasmar é com um conhecimento. Então, aquele profissional que não gosta do que está fazendo, não tem prazer, não sente a importância dele, vai descobrir, pô. E se ele é jovem, né, eu acho que ele tem que buscar sempre uma qualificação melhor. E diria para esse jovem, se entrega, pô, se dedica, pô, que vai ser maravilhoso para você escrever a sua própria história. O homem é um ser histórico, e quem escreve a própria história é a gente mesmo. Né? E a minha história hoje me sustenta. E torno a dizer, se eu dei certo, qualquer um pode dar certo. Bem, aprendemos bastante hoje, estamos aqui nesse papo gostoso com o professor Sérgio Mingroni, certamente uma grande figura da nossa profissão, e eu tenho certeza que hoje nós estamos aprendendo cada vez mais a ser pessoas mais honestas, a profissionais mais dignos e mais ainda, a participar e a valorizar a nossa profissão. Professor, muito obrigado aí por esse bate-papo. Zé Renato, obrigado pela oportunidade. Um professor nunca deixa de ser professor, né? E o que me torna professor não é a titulação, mas é o amor, é o carinho que sempre tive e terei pelos meus alunos. Outros não foram, porque uma condição natural de localização, de geografia, assim por diante. Então, o que eu tenho que dizer é que, realmente, há necessidade de respeitar, de valorizar a profissão, de ser um educador na transformação da sociedade, educação em saúde, aprender a viver para colaborar para que os outros também aprendam a viver. Já que o ato de ensinar não existe, precisamos estimular o aprendizado da outra pessoa. E chegar no final da vida, como a minha, e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Só me arrependo de não ter feito melhor. Mas aí vem as limitações humanas, circunstanciais, né? Então só lamento de não ter feito melhor. É isso aí, pessoal. Estamos então encerrando mais um Café com o Presidente. Muito obrigado, presença do professor Sérgio, e até a próxima. Um abraço para todos.